Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Te louvamos pela vida dessas pessoas que o Senhor tem mandado até aqui. Também te louvamos por essas ofertas que foram direcionadas. Que o Senhor continue a retribuir em bênçãos na vida de cada um, conforme aquilo que eles mesmos têm feito para o Senhor. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações para que recebamos essa palavra e que assim sejamos transformados. É isso que eu peço e agradeço através do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Vamos ler juntos esse texto aqui, pelo menos versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Amém. Queridos irmãos, a oração do profeta Abacuque é: aviva a tua obra. Tem tudo a ver com o que nós estamos considerando de reavivar dom. Eu gosto muito de uma definição que Augusto Nicodemos dá sobre essa questão de avivamento espiritual. Ele diz que avivamento espiritual sempre foi relevante para os cristãos de todas as épocas, e nesses períodos Deus opera de forma mais intensa no coração dos crentes, ou não, quebrando as fontes do pecado e produzindo arrependimento verdadeiro, despertando o seu povo para as realidades espirituais e despertando a consciência dos incrédulos para o seu estado de perdição e miséria. Abacuque ora para que Deus avive a obra dele. Ele está orando por avivamento. Ele pede para que alguma coisa sobrenatural de Deus aconteça. Isso não é muito incomum nas orações bíblicas. Quando você vai para o Salmo 80, você vai perceber que o salmista está clamando: Deus, restaura a tua vinha, que foi queimada, está decepada. Quando você vai para Isaías 64, é uma oração assim profunda, linda, desafiadora. Eu queria ler um texto da oração do profeta Isaías, no capítulo 64, sobre avivamento. E eu fico impressionado com isso. Ele fala: ó, se fendesses os céus, Isaías 64, 1. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste os montes tremeram a tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O profeta está orando a Deus, dizendo: Deus, já aconteceu tantas vezes na história, manifestações do Senhor. Ah, se o Senhor fendesse os céus e descesse, se eu pudesse inflamar o graveto, se eu pudesse colocar fogo, acender novamente a chama. O profeta Abacuque também está orando do mesmo jeito: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Torne conhecido as próximas gerações. Ele está orando por avivamento. Ele diz o seguinte: Senhor, eu estou orando por avivamento porque eu tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Uma outra tradução diz: eu me sinto perplexo, eu estou de boca aberta, eu estou assustado, eu estou com medo. E entre o capítulo 3, versículo 3 a 16, ele vai descrever a situação caótica na qual o povo de Deus se encontra com a iminência da invasão dos caldeus.
Ele está dizendo: Deus, faz alguma coisa. E ele ora: aviva a tua obra, Senhor. O que é avivamento? A palavra avivamento, ela tem no cerne dela vida. Vida. Isso precisa acontecer quando a fé se esmorece, quando o desânimo espiritual vem sobre o nosso coração, quando a dúvida começa a dominar, quando os pecados começam a aparecer para nós alguma coisa normal, quando o fervor missionário se esmaece, quando a palavra de Deus perde a centralidade, quando o poder do Espírito parece que não atua na vida da igreja. Nós precisamos orar para o avivamento. Nós precisamos orar para que Deus faça alguma coisa nova. E Ele está dizendo: Senhor, aviva a tua obra, coloca fogo nisso aqui, dê ânimo novo. E talvez, meus queridos irmãos, muitos de nós estejamos precisando de avivamento. Lá no nosso coração desanimado, desencorajado, triste, deprimido, ansioso, nós de repente precisamos de avivamento. Há um clássico sobre avivamento, de Martin Lloyd Jones, chamado Avivamento, que ele diz o seguinte: que avivamento é um período de bênção incomum e atividade na vida da igreja de Cristo. Algo é avivado, diz ele, quando existe vida, quando a presença de Deus se torna manifesta, quando a vida começa a murchar, a desvanecer. Temos o oposto do avivamento. Avivamento é um despertamento que estimula a vida, é uma visitação especial do Espírito Santo. As pessoas se conscientizam da sua presença e do seu poder de uma forma nunca antes percebida. O primeiro efeito é uma consequência de realidades espirituais, perspectiva clara desses fatos. O Espírito Santo ilumina a mente e o entendimento, e algo inusitado acontece. Um novo calor espiritual, tristeza pelo pecado e a busca pela glória e a santidade de Deus. Avivamento, por definição, é a poderosa ação de Deus, um ato soberano que nenhum homem poderá realizar. Homens não controlam o avivamento. Seu começo é repentino e seu fim também é repentino. O profeta Abacuque está orando, dizendo: Deus, aviva a tua obra. A gente pode ter algumas reações quando se fala de avivamento. A primeira reação que eu percebo, muito comum, é que avivamento tem sido um conceito bem deturpado na história. As pessoas buscam por sinais, por manifestações, por emocionalismo. E a gente conhece recentemente movimentos assim, que enchem estádios para que um pastor supostamente ungido lance um paletó e as pessoas caiam e acreditam que isso é avivamento. Manifestações de cura, eventos sobrenaturais. E muitas pessoas confundem avivamento com isso. Por causa disso, alguns começam a ter uma reação contrária ao avivamento. Eles começam a ter medo do avivamento. Uma reação de oposição ao emocionalismo que sempre acompanha esses movimentos supostos de avivamento. Então, de um lado você tem pessoas buscando manifestações, e do outro lado pessoas com medo de manifestações. Mas tem um terceiro grupo, e talvez a gente se encaixe nisso aqui, é que a gente não crê em avivamento. A gente não crê em avivamento. O que não é avivamento? Avivamento não é barulho. Num clássico maravilhoso de Stanley Jones sobre o Pentecostes, o melhor livro sobre o Pentecostes que eu já li na minha vida, é o Cristo de Todos os Caminhos, desse avivalista metodista, chamado Stanley Jones, que esteve no Brasil há muitos anos atrás. Ele escreveu sobre o Pentecostes. Ele disse que o maior desafio que nós temos na nossa hermenêutica hoje é desvestirmos o Pentecostes da sua roupagem e trazermos o verdadeiro Pentecostes para dentro do nosso coração. Ele afirma: o Espírito Santo é o continente negro da vida cristã. É o lugar onde se encontram as maiores jazidas, mas jazidas ainda inexploradas. E ele trabalha de uma forma maravilhosa nesse livro sobre o avivamento, dizendo: avivamento não é barulho. Avivamento também não é um movimento de renovação em uma igreja local. Muitas pessoas falam: a igreja está experimentando um avivamento, mas se refere muitas vezes a um crescimento espontâneo da igreja, a alguma coisa que esteja acontecendo muito bonita na vida da igreja local. Mas avivamento tem uma dimensão muito maior do que uma igreja local. Avivamento não é renovação espiritual.
Avivamento também definitivamente não é experiência mística. Eu me lembro de pessoas que foram da minha comunidade, pessoas que eu encontrei no meu caminho, e que diziam: pastor, eu fui lá no tal estádio, encontrar com tal pregador, e eu caí no Espírito. E eu olho desanimado para esse tipo de afirmação e pergunto: você levantou no Espírito? Porque cair no Espírito, meu querido irmão, o cair, se você é tendente à sugestionabilidade, ao emocionalismo coletivo, você vai cair fácil. A questão é saber, quando eu saí daquele lugar, quando eu me levantei, algo transformador e profundo aconteceu na minha história, na minha vida, algo que transformou a minha forma de ser, porque avivamento não é hipnoterapia, avivamento não é um transe emocional coletivo, não é sugestionabilidade, avivamento é uma coisa muito mais profunda. Por quê? Porque avivamento é iniciativa de Deus. Aviva a tua obra, Senhor. E avivamento tem que acontecer, meus queridos irmãos, porque o avivamento vai fazer com que a morte que muitas vezes está se alinhando na nossa vida seja repreendida. Eu fico olhando a história daquela mulher, Sírio Felícia, cuja filha era endemoniada, e ela se aproxima de Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim? A minha filha está horrivelmente endemoniada. Sabe o que é isso? Muitas vezes a morte está invadindo a vida. Nós estamos aí tendo que lidar com monturos de pecado, de vaidade denominacional, vaidade pastoral. E nós estamos vivendo nesse universo aí, tentando restaurar brechas, e a coisa complicada, de concílios que não conseguiam nada, de reuniões infindáveis para nada. E a igreja continua fria, suscetível aos pecados, sem autoridade espiritual, sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos de um sopro de Deus, e por isso o profeta Isaías fala: Senhor, se fendesse os montes, descesse, inflamasse os gravetos, queimasse esse negócio, como o Senhor já fez na história. Algumas características muito comuns em avivamentos históricos, e os historiadores afirmam que em toda a história do cristianismo não aconteceu mais do que 9 avivamentos históricos. O Brasil nunca passou por um avivamento. O Brasil já teve muitos movimentos de renovação, em muitos lugares, crescimento espantoso de igreja, mas avivamento não. E eu vou dizer por quê. Presta atenção em algumas características do avivamento. Primeira coisa que o avivamento faz é um profundo quebrantamento, consciência de pecado. As pessoas começam a lamentar pela sua dor. Assim como aconteceu um dia com uma pessoa que hoje é presbítero da minha igreja, que ele estava afastado da igreja. Quando eu cheguei ali, raramente ia à igreja, e um dia aquele rapaz ainda, jovem casal, aquele homem me procurou e disse: pastor, eu estou procurando porque eu li o profeta Ezequiel essa semana, e lá ele diz várias vezes: você terá um nojo do seu pecado. Pastor, eu me sinto enojado de mim. Isso é o mover do Espírito. Mas ainda não é avivamento, porque se trata de uma transformação interior, pessoal. Mas o avivamento tem outras implicações, tá? Então, mas o avivamento tem uma característica: as pessoas começam a ter consciência do pecado, ter medo de pecar. Elas não querem ferir o coração de Deus. Há um quebrantamento profundo. A história conta que quando Deus levantou Jonathan Edwards, o primeiro grande avivamento da história americana, que aconteceu ali no nordeste dos Estados Unidos, principalmente em Boston, a área de Connecticut, um pouquinho ali em Princeton, New Jersey. A história conta que ele, que era pastor de uma pequena igreja em Northampton, na divisa de Connecticut com Massachusetts, já estive nessa igreja. Diz a história que ele pregou um sermão de 3 horas, lendo o sermão, lendo e levantando apenas o óculos, à luz de vela. Mas o impacto do seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, foi tão veemente que as pessoas começaram a ter medo de ir para o inferno. E elas se apegavam aos postes do templo, dizendo: Deus, não me deixe ir para o inferno. E ali começou um fogo que incendiou
a América do Norte, no chamado primeiro grande avivamento histórico da América do Norte. Consciência de pecado. Segunda coisa, o retorno profundo à palavra, principalmente as doutrinas essenciais da fé cristã. Isso aconteceu na Reforma Protestante, que é considerado um dos grandes avivamentos da história também. A Reforma Protestante levou as pessoas a quererem olhar a palavra de Deus, amar as Escrituras, estudar as Escrituras. Lutero pegou a Bíblia e traduziu para o alemão popular, a fim de que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. E as pessoas começaram a estudar as Escrituras Sagradas. Eu pisei na Itália, na mesma praça onde foi queimado vivo o Savonarola, porque ele era um padre que começou a pregar a Bíblia. Meu filho, o negócio pega fogo mesmo, né? Morreu queimado. Mas o retorno à palavra, as pessoas começam a amar a palavra. Uma das coisas que me impressiona é que quando eu era adolescente, novo na fé ainda, mas eu lembro, gente, aí tinha sede de ler a Bíblia, vontade de ler a Bíblia. Eu não vejo isso mais na juventude da minha igreja. Eu vejo um bando de gente preguiçoso para ler, né? Que gasta horas na internet, mas não é capaz de, não gosta da palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus. Terceira característica, são eventos duradouros. Avivamento nunca acontece aqui e para aqui. Os eventos do avivamento, eles vão impactando, meus queridos irmãos, a história. Deus levantou um grupo de jovens em 1859, eu nunca esqueço essa data porque é 100 anos antes do meu nascimento. Em 1859, no país de Gales, um grupo de jovens começou a se dedicar a Deus e a buscar a Deus. Eles queriam alguma coisa mais do Senhor, eles buscavam a presença de Deus. Numa noite eles foram orar, oração comum da igreja, e ali eles não voltaram. Os pais preocupados foram atrás dos filhos, porque já eram 11 horas da noite e os filhos não voltavam para casa. E os pais não voltaram. O marido que foi, ficou. A esposa que foi, ficou. E meus queridos irmãos, eles começaram um movimento de reunião de oração que durou 100 anos. 100 anos! 100 anos! E isso foi invadindo, transformando a história na Inglaterra e a história da Europa. Avivamentos são duradouros, mas, meus queridos irmãos, avivamento também atinge gerações. E essa é a grande bênção também. É que o avivamento não para em você. O avivamento vai alcançando os filhos, vai alcançando os netos, vai transformando a história. Por isso que a oração do profeta que faz todo sentido. Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E ele diz, e no decurso dos anos, torne conhecida. Torne conhecido isso no decurso dos anos. Atinge as gerações que virão. Ou você não está preocupado com a geração que está nascendo aí? Está surgindo agora. Geração Z, geração zumbi, né? Geração beta. Está brotando agora com a inteligência artificial. O que vai acontecer com os nossos filhos? Você tem orado por isso? O que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, diz o Salmo 78, não encobriremos aos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Para que os filhos dos filhos conheçam, e filhos que ainda hão de nascer, conheçam a tua verdade. Olha que oração fantástica. Você está orando para os filhos que ainda hão de nascer? Interessante essa oração do salmista, no Salmo 78. A quinta característica do avivamento é a mudança social. Um avivamento, ele muda a sociedade. Eu fui pastor no Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana da Gávea, e naquele ano, o instituto que avaliava o avanço das igrejas lá no Rio de Janeiro, ele considerou que no Rio de Janeiro estava sendo criada uma igreja evangélica por dia da semana. Então, cada ano, 369 igrejas eram criadas. Em diversos lugares. Mas o que é assustador é que ninguém estava percebendo nenhum impacto dessa vida das igrejas no ambiente social, na estrutura política da cidade, na melhoria
do ensino, no avanço da qualidade de vida, da diminuição da criminalidade e da prostituição. Isso é assustador. Mas o avivamento ele gera mudança social. John Stott, no livro dele sobre o avivamento wesleyano, ele fala: a Inglaterra só não passou por uma tragédia semelhante à Revolução Francesa por causa do movimento wesleyano, que também é considerado um dos avivamentos da história. E por último, todo avivamento ele traz uma paixão missionária muito grande. Amém. As pessoas querem pregar o Evangelho. O movimento moraviano, os moços se inscreviam, eles se transformavam em escravos para poder ir para pregar. E a ordem do movimento moraviano é assustadora. Eles iam sabendo que não haveria nenhum suporte da missão, porque Deus é que ia cuidar deles. Se essa moda pega aqui no Instituto Maranata, né? É a pessoa que em situação difícil, se saísse sem ter suporte financeiro de ninguém, para poder fazer a obra do Senhor, para morrer por Jesus. E esse movimento moraviano impactou também profundamente a Inglaterra e a Europa, né? Então, por que o profeta ora? Ele ora por causa de duas convicções. Quem ora para que Deus avive, ora porque sente necessidade de mudança. Deixa eu perguntar a você. Você sente necessidade de mudança? Isso está no seu coração? Você tem sentido isso? Às vezes eu tenho a sensação de que eu não estou orando tanto por isso, porque eu também não sinto tanta necessidade de mudança. Não é que eu não sinto no campo teórico, no campo filosófico, no campo da minha mente, mas parece que isso não desce no meu coração. De tal forma que me transforme num homem que interceda constantemente por isso. Ora quem sente necessidade. O profeta sente necessidade. Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Mas ora, meus queridos irmãos, também quem crê. Porque é impossível você se aproximar e clamar a Deus alguma coisa tão poderosa como essa, se você não crê que isso possa acontecer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creem que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu oro, eu preciso crer que algo vai acontecer, porque senão a minha oração é um mecanismo meramente automático. E isso é um grande risco para o meu coração e para a minha alma. Tá? Você crê? Você sente necessidade? Você acredita que as suas orações, de alguma forma, impactam os céus e que isso é importante? Então, meus queridos, por que nós precisamos orar? Porque, por avivamento, porque no cerne do avivamento está a vida, que é oposta da morte, é oposta da sonolência, da apatia, da vida. Nós precisamos orar por isso, meus queridos irmãos. Nós temos orado muito por problemas emergenciais. As nossas orações, eu tenho vergonha das minhas orações. A gente ora, meus queridos irmãos, a nossa oração é tão subjetivista, ela é tão intimista, ela é tão pessoal, ela é tão autofocada, ela é tão narcisista. Nós oramos por nós. Quando muito a gente ora pela igreja, não é mesmo? Alguém já disse que a melhor forma de orar é você começar a orar de fora para dentro. Porque normalmente nós oramos de dentro para fora e só para no dentro. Não avança. Então nós precisamos aprender a orar de fora para dentro. Você tem orado por movimentos missionários? Você tem orado por nações? Você tem orado pela política pública do Brasil? Você tem orado pelo STF? Nem que seja para orar, para dizer, Deus tira esses caras de lá. Né? Mas, meus queridos irmãos, nós não oramos. E aí, meus queridos, quando eu abro o livro do Common Prayer, das orações comuns, que antigamente eram escritas as orações anglicanas, eu começo a ler aquelas orações, eu fico com tanta vergonha das minhas orações, porque aquelas orações são tão profundas. Aqueles homens vão em algumas áreas da vida que eu falo, rapaz, quão distante está a minha oração? Quando eu pego as orações do apóstolo Paulo e começo a ler as orações de Paulo, eu falo, rapaz, mas minhas orações estão cá atrás, tão distantes do motivo central das orações. Nós precisamos orar
nós precisamos orar para que Deus nos dê vida. Porque qualquer outro esquema que possa existir, ele é carnal, ele é humano, ele não transforma. Por isso é que Jesus fala que nós iríamos ser revestidos com poder, com fogo. Eu me lembro de uma irmã que foi à igreja, ela estava desanimada e eu iria pregar naquele dia, e preguei naquele dia sobre o texto de João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando eu terminei o sermão, eu disse: pastor, eu vim aqui desanimado. Eu entendi, eu preciso ser batizado com esse fogo de Deus. Algo precisa acontecer no meu coração. Então nós precisamos orar, porque no cerne da oração por avivamento está a vida. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor. Dê vida a esse negócio aqui. Nós precisamos orar, meus queridos irmãos, por causa de nós mesmos. Nós precisamos orar pelo nosso coração. Para arrependimento profundo, tristeza pelo pecado, para termos gozo espiritual, para termos desejo de Deus. Nós precisamos orar. Eu me lembro de uma piadinha sobre esse assunto. Havia um diácono da igreja, muito botafoguense. E ele, naquela época, o Botafogo costumava fazer gol, né? Ele foi escalado para servir a igreja justamente no dia em que o Botafogo ia para a final do campeonato. E ele ainda tentou enrolar o pastor dele. Pastorzão, olha, hoje não vai dar para ficar e tal, isso aqui, você arranja um substituto para mim. Ele disse: irmão, eu não tenho ninguém para colocar aqui nesse lugar, não tem jeito, irmão. Assim, ainda mais de última hora, como é que eu vou fazer? Não tem ninguém não, você tem que ficar na sua escala. E aí ele meio sem graça, resolveu vir para a igreja, mas o coração dele estava no jogo do Botafogo. Pegou o radinho de pilha dele, não era nem headphone, pegou o radinho de pilha dele, ficou lá atrás, debaixo da escada, e o pastorzão está pregando, e o pastorzão está pregando, e o pastorzão está empolgado pregando, e de repente o Botafogo faz um gol e ele grita: Botafogo! Aí todo mundo parou, olhou para trás, o diabo para trás, e aí o pastor falou: o que foi, irmão? Botafogo do meu coração, Jesus! Né? Botafogo no meu coração, Jesus! Eu acho, meus queridos irmãos, que nós precisamos orar por nós mesmos. Bota fogo no meu coração, Senhor. Acende chama na minha alma. Terceiro, nós precisamos orar de avivamento por causa da nossa família. A nossa família, onde Mamon é tão entronizado, onde a vaidade, os pecados familiares, as culturas. O apóstolo Pedro fala que Jesus veio nos libertar do fútil procedimento que nossos pais nos agarram. Há um procedimento fútil na nossa história familiar. Toda história familiar, ela tem os seus ídolos do lar, assim como Jacó, que agora leva a Raquel, e a Raquel esconde o ídolo familiar do seu pai na cela do camelo. Nós estamos levando e mudando de casa, mudando de lugar, mas levamos nossos ídolos juntos, familiares, nossos ídolos familiares, ídolos do lar. Esses ídolos que nos perseguem, nós precisamos orar. Nós precisamos orar pelo desamor que existe tantas vezes no nosso coração, a vaidade, a insensibilidade, a dificuldade do perdão, a dificuldade de beijar, abraçar e brincar, a dificuldade de rir dentro de casa. Nós precisamos orar dizendo: Deus, traz um novo fervor, uma nova alegria. Me permita, Senhor, que eu consiga no meu lar abraçar e ser abraçado, que eu permita transmitir Jesus na minha história de tal forma que meus filhos veem em mim Jesus Cristo e eles se apaixonem por Jesus, por verem Jesus em mim, na minha história. Abençoa minha casa, Senhor, para que o meu mau humor não destrua minha casa, para que a minha tristeza não consuma minha casa, para que a ira do meu coração, a depressão da minha alma, a minha estupidez não destrua minha família e a fé que eu tento tanto transmitir para eles, que eles vejam a beleza de Cristo em mim. Toda a sua majestade e amor, ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim, é a beleza de Jesus que tem que ser vista em nós. Nós precisamos orar pela nossa família. Não é comum os nossos filhos se afastarem da fé, eles estão se afastando, mas não é comum, ou pelo menos nós não deveríamos olhar isso aqui como algo comum. Nós não poderíamos negociar a alma dos nossos filhos para o diabo.
Isaías 65, versículo 23, é uma promessa maravilhosa que fala: não trabalharão em vão, nem criarão filhos para a calamidade, porque a sua posteridade será a herança bendita do Senhor e estarão para sempre com Ele. Não vamos deixar de orar por um negócio desse, meu irmão. A gente ora por tanta besteira, ora baseado na Bíblia. Deus, está aqui a tua palavra. Isaías 65, 23. O Senhor está dizendo que o Senhor não me deu filho para a calamidade, o Senhor não me deu filho para o inferno. Então, Senhor, tem compaixão de mim. Me deu a herança bendita. Filhos benditos. Filhos que amam o Senhor. Filhos que têm prazer no Senhor. Não é comum nossos filhos se perderem. Isso não é plano de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Por que Deus não prometeu só para você? Se Ele queria salvar só você. Porque Ele queria salvar seu filho também, a sua filha. Se você tem filhos afastados, você nunca deveria negociar o coração desses meninos. E não poder deixar de orar pela conversão deles nenhum dia sequer, porque isso não é negociável. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E no decurso das suas gerações, faz a conhecida das gerações, de geração em geração. Nós precisamos orar por avivamento por causa da igreja. Falta santidade, falta vigor, falta conversão, falta temor. Gente, alguns concílios nossos se reúnem. É tanta carnalidade e busca por poder que é um negócio absurdo. Eu lembro de uma vez de um deputado falando no encontro de liderança cristã em Brasília sobre a sua denominação. E ele disse, com lágrimas nos olhos, eu era pastor em Brasília nessa época, ele falou assim: a liderança da minha igreja conspira contra a santidade. A liderança da minha igreja conspira contra a santidade. Eu já vi isso em concílios presbiterianos. Líderes que conspiram contra a santidade. Não são homens de Deus. E aí as discussões são aquelas discussões inúteis. É um ponto de placa de azul, não vai a lugar nenhum. Esse negócio besta. As discussões todas. Se apega uma lei aqui, uma lei ali, e vive todo isso aqui. Então nós precisamos orar por avivamento por causa da igreja de Cristo. O reverendo Andanes gosta de contar uma história que a gente ouvia desde a época do seminário, né? De um vizinho de uma igreja que o pastor sempre insistia, convidava: irmão, vem cá participar do culto, participa conosco, vem cá. E o vizinho, que era comerciante, nunca vinha na igreja. Anos, e o comerciante nunca vinha na igreja. Um dia, aquela igrejinha pegou fogo. E aí vieram os bombeiros, e o pastor soube da notícia, ligaram para o pastor dele, os cristãos, os membros da igreja vieram correndo, todo mundo para ver se salvava a igreja. E aí era gente jogando balde d'água, era bombeiro com mangueiras, aquela loucura toda, e de repente o pastor olha no meio daquele burburinho todo, quem está lá no meio da igreja tentando ajudar a apagar o fogo? O comerciante. Aí o pastor olhou para ele e disse: uai, fulano, tantas vezes eu te convidei para vir para a igreja, você nunca veio na nossa igreja, você está aqui agora dentro da igreja? Ele disse: pastor, mas a sua igreja nunca pegou fogo antes. Então eu acho que nós precisamos orar para que Deus bote fogo na nossa igreja. Para que de alguma forma essa chama avive o nosso coração. E nós precisamos orar também, meus queridos, pedindo avivamento por causa do nosso ministério. Nós precisamos do ministério do Espírito de Deus em nós. Eu assisti a uma palestra da Anne Graham, filha do Billy Graham, em 1989, em Brasília. Eu era pastor naquela época em Brasília. E ela pregou 2 sermões que foram memoráveis para a minha vida. Ela disse que Elias orou para que Deus derramasse fogo. E Deus derramou. Ela pregou um sermão dizendo: ore para que Deus mande fogo. E ela dizia: Elias orou para que Deus mandasse chuva. E Deus mandou. Então, ore para que a chuva venha. É jeito fantástico essas 2 alegorias, né? Nós precisamos pedir para Deus mandar fogo. Mas Deus precisa mandar chuva para fazer nascer a erva, nascer a planta, o vigor da planta, a beleza da planta, né? Eu fiz uma caminhada esses dias todos aí, né? E andando, aí a Sara me perguntou: o que vocês viram lá, como é que foi? Vi milho. Aqui só tem milho nessa para todo lado que vai ter milho, né? Aqueles pés de milho dessa grossura, assim, não tem mais gente que tem mais energia e saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Aqueles pés viçosos, né?
chuva caiu no tempo certo, a graça de Deus vem, né? Então é fundamental a gente fazer isso aí. Então nós precisamos orar por causa disso. Eu gosto daquela oração, na verdade, um clamor, um grito de socorro, uma angústia de alma de uma mulher da Bíblia, chamada Raquel, casada com Jacó. Ela não tinha filhos. A esterilidade daquela mulher a matava. Um dia, ela chegou para Jacó e ela disse para Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Jacó disse para ela: mas por acaso eu sou Deus para abrir o seu ventre e te dar filhos? Eu acho que essa oração deveria ser a oração nossa. Tem um batistão negro da igreja batista lá de Chicago, da igreja Betel. Ele tem uma igreja de 20 mil membros. Ele é muito engraçadão nas abordagens dele. Ele diz assim: rapaz, nós precisamos orar para Deus dar fruto para a nossa igreja. E se você passar um ano inteiro e não tiver nenhuma conversão, meu querido, na hora que você fizer aquilo, você vai lá e se converte de novo, né? Alguém tem que se converter nessa igreja, não é possível. A gente tem que se preocupar com a esterilidade do nosso trabalho. Temos que crer que Deus vai nos dar colheita abundante. Orar crendo. Aquele que semeia, diz a Bíblia, cumpre fazê-lo com esperança. Como assim? Como é que a gente semeia e não crê que Deus pode multiplicar, fazer a planta nascer, os frutos brotarem? Ou você acha que esses homens que estão plantando milho aqui, eles plantam e dizem assim: eu não sei se vai acontecer, rapaz, vou plantar aqui, mas eu não acho que não vai dar milho aqui não. Não, todos eles creem. Eles plantam, creem, vai nascer, vai frutificar, vou ganhar dinheiro, alguma coisa vai acontecer. Os nossos motivos são outros, mas nós precisamos orar por causa da nossa igreja, por causa do nosso ministério. E às vezes a gente prega de forma muito pusilânime, nós pregamos de uma forma muito claudicante. Certo? O pastor contou que um dia ele percebia que sempre na comunidade dele tinha um senhor distinto que vinha à igreja e já estava vindo há bastante tempo. Ele sempre tentava conversar, mas ele se esquivava e ia embora. Mas ele sempre vinha, todo domingo estava lá. Mais assíduo do que os membros da igreja. Porque na minha igreja, antigamente eu reclamava porque a minha igreja era dominical. Hoje eu estou feliz quando meus membros estão sendo dominicais, viu, gente? É uma lástima, mas é verdade. Mas lá estava aquele homem que não era membro da igreja e que não faltava no culto, todo domingo. Um dia ele conseguiu conversar com ele. Disse: rapaz, estou te vendo aqui há tanto tempo na igreja. Quanto tempo você está aqui? Nós 3 anos. Ah, que bom, muito obrigado, tenho visto você aqui. Mas você nunca se tornou membro da igreja, você nunca quis se batizar, você já é batizado? Ele disse: não, pastor, eu não sou batizado. Não. Mas por que você não se batizou? Você está aqui todo domingo? Ele disse: é porque eu não acredito em nada do que o senhor prega. Eu disse: não, você não acredita em nada do que eu prego? Não, eu não acredito em nada do que o senhor prega. Então por que você está vindo na igreja se você, domingo após domingo, me ouve e você não acredita em nada daquilo que eu prego? Ele disse: eu não acredito em nada do que o senhor prega, mas eu gosto de ver gente que prega com convicção. O senhor prega com convicção. Às vezes eu acho que está faltando em nós a pregação com convicção, creio que é possível, né? Mas por último, meus queridos, nós precisamos orar por causa da sociedade nossa. Nós precisamos pedir para Deus mandar avivamento, e eu creio que o avivamento pelo qual Abacuque está orando aqui é pela nação. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecido. E ele vai descrevendo aqui o poder de Deus, no capítulo 3, até o versículo 16, o poder de Deus, a manifestação de Deus, como Deus age, o poder de Deus, o resplendor de Deus, a glória de Deus, a forma como Deus age, né? Que ele para e faz tremer a terra, ele olha e sacode a terra, ele esmigalha os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos do Senhor são eternos. Ele vai dizendo: Deus, o Senhor é esse Deus. Então, Senhor, aviva a tua obra no meio dessa geração idolátrica, sensual, corrupta, porque o problema da nossa sociedade não é um problema ético, é muito mais sério. O problema da nossa sociedade é um problema espiritual. Nós precisamos entender que não adianta tentar ensinar elefante a dançar balé. Homem não regenerado não vai ter ética cristã, gente. Não vai ter.
Não tem jeito de você fazer girafa andar de patins. Não vai dar. Não tem jeito. Não é próprio da natureza. Um homem não é regenerado, ele não vai poder fazer isso. Mas quando o Espírito Santo trabalha no coração, as mudanças acontecem. Então o problema, nós precisamos orar pela sociedade. O Lord Melbourne, primeiro-ministro da Rainha Vitória, ele fez uma declaração interessante. Ele disse: podemos saber que as coisas estão se tornando sérias se a religião começa a se tornar pessoal. Se a religião começa a se tornar pessoal. Então, meus queridos, eu queria concluir dizendo o seguinte: quando eu falo em conclusão na minha igreja, as pessoas não ficam felizes, porque não significa que eu estou terminando logo, né? Então, elas não ficam felizes. Então, se você está achando que eu vou terminar logo, então não fica feliz não, né? Primeira coisa que eu queria reafirmar é que avivamento é obra de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Só o Senhor pode fazer. Não adianta tentar manipular, fazer espiritualidade centrada no homem, tentar controlar a divindade. Não vai funcionar para Deus, não funciona. Só Deus pode fazer. Então, precisamos orar para Ele fazer. É interessante que a Bíblia fala sobre feitiçaria. Eu sempre pensei que feitiçaria era um pecado relacionado a Deus, pecado espiritual. Não. Feitiçaria não é uma coisa do demônio. Sabia disso? A Bíblia diz que feitiçaria é obra da carne. Na descrição da obra da carne aparece feitiçaria, está lá. É obra humana. O que o feiticeiro tenta fazer? Ele tenta manipular as divindades, as entidades, os espíritos. Há muita gente tentando manipular e controlar o Espírito Santo de Deus. Não adianta, meus queridos, avivamento é obra de Deus. Então nós precisamos orar para Ele fazer. É Ele que faz. Porque se Ele não fizer, não adianta você tentar fazer. Vai ser um fiasco. Segunda coisa, avivamento nos lembra que a obra é de Deus. Ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. É obra de Deus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. É minha igreja e eu edifico. Então a responsabilidade de edificar a igreja é Cristo. Às vezes a gente acha que ele tem responsabilidade. A gente, às vezes, quando a gente tem um senso messiânico de achar que a gente faz as coisas, tudo bobagem. A obra de Cristo, a obra dele. Ele e a igreja de Jesus. E se não é de Jesus, alguma coisa está errada. E não é muito difícil também não ser de Jesus, não, tá? Muitas igrejas aí não são de Jesus, não. Elas acham que são. Terceira coisa, avivamento atinge as próximas gerações. Aqui eu queria focar um pouco mais. Avivamento atinge as próximas gerações. Deus dá uma promessa a Abraão dizendo: eu te abençoarei a ti e a tua descendência. No Novo Testamento Deus está dizendo a mesma coisa: creio que o Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então nós precisamos orar, entendendo que essa obra de Deus, ela vai impactar o coração das nossas gerações. O Evangelho não pode parar em você, meu irmão. O Evangelho, se a sua fé parar em você, alguma coisa muito complicada vai acontecer. Não, Deus não chamou você para te abençoar sozinho. Deus te chamou para abençoar você e a sua geração. Você crê nisso? Amém. Você crê que Deus tem bênção para os seus filhos? Amém. Você crê que Deus tem bênção para os seus netos? Amém. Você crê que o seu filho que está desviado da fé, ele vai ser alcançado pela graça de Deus, porque você não vai abrir mão disso? Amém. Por último, nós precisamos orar para que Deus impacte a sociedade, na história, para que pessoas que estão longe do Senhor sejam alcançados, para que alguma coisa aconteça na nossa sociedade. Então, o profeta está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Existem pessoas que não esperam nada de Deus. Talvez seja o caso nosso. Se nós não esperamos nada de Deus, nós não oramos. Nós não buscamos, nós não pedimos a Deus para avivar, né? Mas pior é que existem pessoas que nada esperam e nada buscam, porque também não creem. E muitas vezes nós paramos aí. A obra de Cristo é um negócio tão maravilhoso, tão poderoso, meus queridos irmãos, que a gente nunca poderia, de forma alguma, menosprezar o poder do Evangelho. Ele é o poder de Deus.
A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar a história. Creia nisso e viva nisso. Aquilo que Cristo fez, o poder do Evangelho, o poder do sangue de Cristo, alcançou você. E há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder de Cristo. O Evangelho deve continuar, porque a obra do Senhor continua. Aquela obra que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz que ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Porque o servo de Deus, o justo, com o seu sofrimento, com a sua dor, ele justificará a muitos. Há muita gente para ser alcançada. Então, meus queridos, ore. Talvez você precise começar orando, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Eu estou precisando de fogo. Eu estou precisando de graça. Eu estou precisando de poder. Quantas e quantas vezes eu oro por mim nesse sentido. Deus, não me deixe acabar a paixão, não, a alegria do Espírito Santo. Não me deixe viver uma vidinha vagabunda de fé, não, sabe? Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, me restaura. Quantas e quantas vezes minha oração está lá embaixo, frágil. Eu estou dizendo: Deus, visita o meu coração. Eu preciso de Ti. Talvez a oração que você tem que fazer hoje, a oração para que Deus comece a restaurar o seu ministério, a avivar o dom que é em você, aquilo que Ele já te deu, para que Ele reacenda um fogo novo na sua vocação, na sua família. Talvez seja a sua família triste, sem esperança, desanimado. Talvez Deus está precisando fazer algo lá poderoso e transformador, e Ele pode fazer isso. Eu queria orar por você. Vamos orar. Pai querido, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso das gerações, torne conhecido. Deus, eu quero orar pelo meu coração. Eu quero orar pelo coração dos meus irmãos aqui, para que o Senhor acenda, avive essa obra em nós, no nosso coração, Pai, na nossa mente, nas nossas emoções. Senhor, dá-nos um novo calor, um novo entusiasmo, um novo fogo, uma nova alegria. Ó Deus, eu quero orar também para que o Senhor dê a mesma coisa para as famílias. Ó Pai querido, nós estamos vivendo dias maus. Ó Pai, restaura a alegria, Senhor Jesus, o prazer da casa. Restaura, Deus, a fé, a compreensão do poder do Evangelho em família. Restaura, Senhor, a nossa igreja, Pai. Ó Deus, vivendo tão frágil, tão pela metade, tratando o pecado com tanta frieza, Pai, menosprezando a ira do Senhor, Pai. Tem compaixão, Pai querido. Ó Deus, oramos pela nossa sociedade. Tem compaixão do nosso Brasil, da nossa nação, da nossa liderança política e jurídica. Tem compaixão de nós, Pai. Nossa oração em nome de Jesus. Amém.